esse webinar, que teve bastante procura, bastante inscrição. Eu sei que tem várias pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, que estão aqui hoje. E se vocês têm alguns colegas que ainda estão atrasados, vamos começando a conversar enquanto o pessoal vai chegando, tá? Alguns avisos gerais. Primeiro aviso, esse webinar vai ficar gravado e vai ficar disponível no canal da Dizal do YouTube. Então, se alguém que vocês conhecem perdeu e tiver interesse em assistir depois, é só avisá-lo que vai estar gravado na Dizal do YouTube, tá bom? Segundo aviso, vocês podem participar enviando perguntas. Aliás, vai ficar muito mais legal se vocês enviarem as suas perguntas. Então, não se esqueçam, aqui em algum lugar na sua telinha vai ter questions and answers, perguntas e respostas. Então, não deixem de participar, tá bom? Tô vendo que o pessoal está chegando ainda. Enquanto o pessoal vai chegando, se vocês quiserem, ao chegar e contando de onde vocês são, contando um pouquinho da sua experiência, se vocês trabalham em escola regular, ou em escola bilíngue, ou em escola com programa bilíngue, ou em escola que não é nenhum desses modelos, mas que tem ensino de línguas, como era no nosso tempo de aluno, por favor, contem aqui, para a gente poder se conhecer um pouquinho, tá? Enquanto isso também, enquanto o pessoal vai chegando, queria convidá-los, aí no alto da tela vocês estão vendo uma chamada, né, uma telinha, uma barra verde, está escrito Conheço o blog Educação Bilíngue no Brasil, esse é meu blog que já tem 12 anos, ele ainda não está como eu gostaria, porque está sempre mudando, e agora ele está em processo de reforma, mas já dá para vocês darem uma olhadinha lá, se colocam um e-mail, vocês recebem cada postagem já direto na sua caixa de e-mail, aí não precisa nem lembrar de entrar, tá bom? E quem me conhece sabe que a gente tá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em todas as plataformas, porque o que eu sou apaixonada e faço já há algum tempo é docência e orientação e aconselhamento, mentoria na área de educação bilíngue. Então, me alegra muito ver esse momento que a gente está vivendo de crescimento da educação bilíngue no Brasil, de muita busca, principalmente de jovens que querem atuar nessa área. E o tema que a gente está trazendo hoje é esse, justamente esse, para quem quer entrar, né? Quem está começando a vida acadêmica, a vida profissional, e está pensando em entrar no mundo da educação bilíngue, quais são as oportunidades que vocês podem encontrar e como se preparar para elas? Essa é uma pergunta. E eu sei que tem outras pessoas que já atuam na área, mas que pensam assim: quais são os caminhos futuros, quais são as possibilidades de futuro? Então, para que fique mais interativo, eu peço que vocês coloquem suas perguntas aí nas perguntas e respostas e a gente vai trilhar esse caminho junto, tá bom? Tô vendo que já está chegando bastante gente e aí a gente já pode começar a avançar na discussão. Então, eu coloquei aqui no tema oportunidades para professores. E eu considero que todo mundo que atua na escola é de alguma maneira educador, né? Seja professor ou seja um educador que está na área da liderança, ou que ainda atua como assistente de sala, ou que sei lá, qualquer situação de docência ou de apoio à aprendizagem dos alunos. Então, vocês têm, por exemplo, a bibliotecária, técnica de laboratório, e no modelo ideal de educação bilíngue, todo mundo poderia aprender e pensar nas possibilidades de trabalho para melhorar a educação como um todo nas suas escolas, né? Então, talvez esse tema interesse também outras pessoas que não sejam apenas professores, tá bom? Então, se você é um professor agora, no dia 7 de maio de 2021, né, o terceiro milênio, você já deve ter visto a movimentação ao redor da educação bilíngue. Então, ou você já leu isso em algum lugar, ou alguém te contou, ou alguém te falou, mesmo quem não atua na área, já ouviu falar. E pode ter pensado nessa possibilidade. Tem algumas coisas que a gente ouve dizer, por exemplo, que as escolas bilíngues pagam mais do que as escolas não bilíngues. E a gente pode pensar se isso é realidade ou se isso é mito. Ou se você já atua nessa área e está pensando em se desenvolver, em crescer na sua carreira, né? Então a ideia é como que a gente poderia fazer essas coisas, ou entrar na área ou crescer nessa área. Para quem está chegando e ainda não sabe, é muito comum as pessoas confundirem educação bilíngue com ensino de línguas, né? Então, nós, antigamente, quem é da minha geração, aprendia línguas nas escolas regulares, com o professor de inglês, que é um componente curricular.
já era anteriormente, lá na geração passada, ou ia para uma escola de idiomas buscar esse aprendizado, né? Então, muitos de nós que aqui estamos e hoje somos bilíngues, a gente aprende língua como língua. Então, a gente aprendia vocabulário, aprendia gramática, aprendia pronúncia, desenvolvia as 4 habilidades da época, né, que a gente chamava de 4, listening, speaking, reading and writing, eventualmente fazia um exame de proficiência. Então, essa era a situação, né, o contexto de trabalho em que a gente foi exposto lá na nossa infância, na nossa juventude. Agora, educação bilíngue não é nada disso. É um modelo completamente diferente, embora não seja novo. Já já a gente fala por que ele não é novo, embora pareça que seja, né? Mas ele é um modelo que não é ensino de língua, ele é ensino em língua, né? Então, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que você não vai aprender gramática, vocabulário, pronúncia e assim por diante. Você vai aprender aquela língua por meio do uso dela para aprender outras coisas. Então, você pode aprender. Vamos pegar um exemplo que talvez não seja comum a todos aqui. Imagine que você vai aprender em alemão, ou em coreano, ou em Swahili, ou em Kaxinawa, seja lá qual for a língua. Você vai aprender o quê? Na escola, os componentes curriculares. Então, na educação bilíngue, a gente tem ensino de matemática em inglês, ou de ciências em inglês, ou educação física, ou artes, ou qualquer outro componente curricular, tá? Não precisa ser todos, mas tem que ter alguns componentes curriculares e alguns conteúdos acadêmicos, pelo menos, sendo ensinado em uma outra língua. Se a gente tem apenas aula de língua, e eu vou trazer agora a questão do inglês, porque é mais comum para nós aqui. Se a gente tem aula de inglês, não é educação bilíngue. Então, a gente vê algumas escolas que, isso é muito positivo, tá, gente? Aumentaram sua carga horária de inglês. Tinha 1 ou 2 aulas semanais, e agora tem 5 aulas semanais. Isso é bom? Claro, isso é ótimo, isso é maravilhoso, que bom. Seria ótimo se no nosso tempo de alunos as escolas tivessem 5 aulas semanais de língua. A gente teria aprendido muito mais e muito melhor. Mas não é isso que caracteriza a educação bilíngue, gente. Então, quem quer trabalhar nessa área, não basta falar inglês e não basta ter uma formação em inglês. Mesmo que seja uma formação em letras, que ela é voltada para o ensino de língua, não é suficiente. Porque a gente não ensina língua, a gente ensina por meio da língua, né? Então, quando a educação bilíngue acontece? Ela pode acontecer em casa. Vocês podem ensinar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados. Vocês podem ir na casa de uma criança e ter uma aula individual. E você pode usar componentes diversos de várias áreas para ensinar língua. Então, isso é educação bilíngue? Sim, isso pode ser chamado de educação bilíngue, porque a definição é ensino em uma outra língua. Ela pode acontecer numa escola bilíngue. Uma escola bilíngue é uma escola em que todos os alunos fazem o mesmo programa e se tornam bilíngues no final dele, né? Então, existe esse modelo de escola bilíngue que faz educação bilíngue. Lembra, gente, educação é maior do que escola. Portanto, educação bilíngue é maior do que escola bilíngue, tá? Pode ser um programa bilíngue. Qual a diferença, né? O que é um programa bilíngue? Geralmente, o programa bilíngue é o primeiro passo de uma escola que deseja se transformar numa escola completamente bilíngue, mas não consegue assim de imediato, é uma implantação gradual. Então, você pode ter uma escola que, na educação infantil, coloca um programa bilíngue e amplia a carga horária em segunda língua, começa a introduzir componentes curriculares nessa língua, e conforme essas crianças vão crescendo e vão se tornando mais fluentes, elas vão passando para o fundamental, e aí a educação bilíngue vai para o fundamental, depois para o médio e assim por diante. Então, enquanto ela não chega na escola inteira, a gente tem um programa bilíngue. E tem também escolas que não pensam num programa bilíngue como transitório, pensam nele como permanente. Então, pode ser uma escola regular brasileira, como sempre teve, oferecendo no contraturno um programa opcional, mediante um pagamento extra, num horário extra também, né? Então, esse é um programa bilíngue. Lembrando que não é só aula de língua, tá? Nesse programa bilíngue também tem que ser ensino em língua e não de língua. E olha que bacana, agora a gente tem muitas faculdades no Brasil e no mundo fazendo o que a gente chama de EMI, que é English Medium Instruction, né? Então, hoje em dia, vocês podem fazer um curso, seja de graduação ou de pós-graduação, em outra língua, sem sair do seu país, né? Então, são esses alguns contextos de educação bilíngue em que vocês podem querer atuar.
Você pode querer trabalhar com professor particular e promover educação bilíngue individual para o seu aluno na casa dele, ou receber esse aluno na sua casa. Você pode trabalhar em uma escola bilíngue, você pode trabalhar num programa bilíngue, e você pode trabalhar até no ensino superior. Eu tenho amigos que trabalham no ensino superior, aqui no Brasil, em universidades públicas e privadas, e que dão aula em segunda língua. Né? Imagina que legal se a gente tivesse tido essa chance. Muito bacana. Uma coisa que eu acho que não é novidade para muitos de vocês, foi uma super novidade no ano passado, mas agora já foi bem conhecido, né? Muitas pessoas já sabem, é que no ano passado foram homologadas as diretrizes curriculares nacionais para o ensino bilíngue, para a educação bilíngue. Na verdade, o nome oficial é Diretrizes Curriculares Nacionais para a Oferta da Educação Bilíngue. Então, foi um estudo de mais ou menos 2 anos, em que muitos profissionais se engajaram e discutiram em várias reuniões, em vários estados do Brasil, com vários tipos de stakeholders, né, universidades, editoras, empresas que fazem avaliações de proficiência, consulados, governos locais e globais e tudo mais, e se criou esse documento, que foi para consulta pública. Havia uma primeira versão, ela foi apresentada no ano passado, em junho, se não me engano, para consulta pública, e recebeu mais de 100 devolutivas, né, feedbacks. Então, muitas pessoas que a gente conhece enviaram sugestões para aperfeiçoamento, e essa versão final, né, chegou-se a uma versão final que foi aprovada por unanimidade no Conselho Nacional de Educação. Não sei se todos sabem, no Brasil, as leis, por ser uma república federativa, né, você tem a organização cidades, estados e governo federal. E aí o Conselho Nacional de Educação, ele legisla para todo o território nacional. E essa é uma lei federal, que a gente está aguardando ainda a homologação. Estava prometida até o final do ano, mas por conta da pandemia, acredito que atrasou. Então, assim que ela for homologada, a gente vai divulgar em todos os canais aí na área de educação bilíngue, e vocês vão ficar sabendo. E assim que ela for divulgada, as escolas vão ter um período para poder se adaptar e decidirem se elas vão ou não se colocar como escolas bilíngues. Isso para as escolas. Mas tem impacto muito grande para vocês também, porque fala de formação de professores. Eu vou falar disso já já. Então é importante que quem não sabe ainda saiba mais sobre isso. Tem muita coisa bacana, foram feitas muitas lives. Se vocês quiserem, depois entrem em contato comigo, eu mando mais informações. Vocês podem me encontrar aí no meu blog, que está aqui nessa tarjetinha verde no alto, ou no meu Instagram, que também está no final. Na verde, vocês têm uma verde em cima, uma verde embaixo, que verde é a minha cor favorita. Então vocês me acham nas redes sociais, tá? Se quiserem mais informações mais específicas sobre uma outra coisa que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Então, estamos aguardando a homologação, mas ele já foi aprovado por unanimidade, e assim que sair, ele começa a contar o tempo para que as escolas realmente se organizem e a gente, como profissional, se prepare. Então, qual é a repercussão, né? Ou melhor, quais são as repercussões da regulamentação da educação bilíngue no Brasil? Uma coisa super importante. A primeira grande repercussão disso que eu contei para vocês é que os estados também fizeram, a partir da legislação federal, que teve toda essa movimentação, vários estados, por meio dos conselhos estaduais de educação, começaram a fazer seus estudos e suas pesquisas e criar as suas próprias políticas linguísticas. E vários já homologaram, vários já aprovaram. São Paulo já aprovou e homologou, Santa Catarina, Rio de Janeiro já tinha, e Brasília também, entre outros estados que a gente está agora ouvindo falar, estão chegando essas legislações para a gente que é da área. Então, dependendo de onde você está no Brasil, dê uma olhadinha se o seu estado, se o Conselho Estadual já publicou uma legislação específica para a educação bilíngue no seu estado. E, provavelmente, se foi feita essa publicação, vai ter lá as exigências. Elas têm sido bem parecidas com a lei federal, tá? Geralmente elas estão na mesma tendência. Algumas até um pouquinho melhores, porque refletiram mais, tiveram mais tempo. Mas tem muita coisa interessante chegando. Então, vamos falar ainda das repercussões dessa legislação, e não só da legislação, gente. Vamos lembrar que as políticas públicas, elas sempre surgem como uma resposta ao movimento na sociedade. Então, agora, assim, em 2020, a gente tem uma lei federal sobre educação bilíngue. Isso acontece porque já tem 40 anos que a educação bilíngue existe no Brasil. A primeira escola bilíngue, nesse modelo de ensino aditivo de língua, no Brasil, surgiu em 1980, na cidade de São Paulo.
Então, desde então, 40 anos se passaram e muitas escolas surgiram e muita coisa se fez e pesquisas. A gente às vezes ouve falar, mas não tem pesquisa no Brasil. Isso é um engano. Existem sim pesquisas, eu acho que é só vocês pesquisarem mesmo, procurarem, fazerem uma busca que vocês vão conhecer. Tem sim conhecimento sendo produzido já há algum tempo sobre essa área no Brasil. Então, a legislação ela é uma resposta a um movimento que já existe na sociedade e que foi se intensificando ao longo dos anos, principalmente nos últimos 10 anos, e que não é à toa, tem a ver com a globalização, tem a ver com a tecnologia, tudo isso, tá? Então, quais são as repercussões que a gente vê? Para as escolas, vamos falar um pouquinho para as escolas primeiro. As escolas vão ter que pensar como elas selecionam seus professores. Elas provavelmente vão buscar no mercado os professores que já têm o máximo que já atendem, né, já tem o máximo de formação exigida, ou já atendem o máximo de critérios que essas legislações estão pedindo. Elas também vão ter que garantir formação continuada, porque várias coisas, por exemplo, a questão do currículo, vai exigir uma formação específica, até porque cada escola implanta o currículo de uma maneira diferente, né? Então, a formação continuada em metodologia, em currículo, quais os recursos didáticos, e os recursos didáticos são maiores do que o material didático, gente, porque hoje vocês têm muitos recursos que nem são em papel mais, né? Não é material físico, às vezes ele é digital, às vezes ele é composto de muitas linguagens. Então, quais são os recursos didáticos que a gente vai ter para dar continuidade à educação bilíngue no Brasil? E aí a formação da gestão da escola, a formação de toda a equipe. Como é que isso vai acontecer em todo o seu universo lá na sua escola? Então, teremos desafios, teremos muito trabalho pela frente e teremos também alguns caminhos. Então, dependendo de quem você é, dependendo de onde você trabalha, você vai ter posição de gestão, você vai ser um docente, ou você vai ser um assistente, ou você trabalha numa editora, ou você trabalha numa Cambridge da vida, ou qualquer outra instituição certificadora, ou que é centro binacional no Brasil, ou pode ser que você atue no ensino superior, numa faculdade. Então, para cada uma dessas funções, vocês vão ter desafios específicos, né? Se você está na gestão, se você está na docência, se você está na produção de recursos didáticos, materiais, se você está na avaliação ou se você está no ensino superior. A gente poderia colocar para agentes públicos, mas eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com política pública. Para essas pessoas também haverá desafios, pensar em como esse desdobramento vai se dar. Até porque, eu não sei se vocês sabem, a gente já tem muitas escolas públicas bilíngues. Então, existem prefeituras, existem governos estaduais que têm pensado em como vão implantar isso na sua rede como um todo, né? Então, tem bastante oportunidade e, obviamente, bastante desafio. Então, vamos pensar. Quais são as exigências que essas leis têm trazido para a gente, né? Primeiro, se você é um professor ou se você é um gestor, você tem que ter formação na área de educação. Quem atua com as séries iniciais tem que ter formação em pedagogia. Então, não sei aqui, vocês podem colocar nas perguntas e respostas, nos comentários, se vocês estão na educação infantil, se vocês estão no fundamental, no médio, onde vocês atuam. E para trabalhar com os pequenos, né, até a idade de 10, 11 anos, pedagogia. Isso é a exigência legal. Mas a legislação para a educação bilíngue, ela permite, pela primeira vez, de forma inédita, que vocês tenham letras para atuar na educação infantil e no ensino fundamental 1. Então, isso é algo novo, que não se permitia antigamente, né? Eu estou na área da gestão em escolas e a gente não era aceito pelas autoridades educacionais um professor de educação infantil e fundamental formado em letras. E agora, com essa nova legislação para a educação bilíngue, ou seja, apenas nas escolas bilíngues, isso passará a ser aceito. Porque se entendeu que é uma formação que tem a ver com o ensino em uma segunda língua, tá? Então, para quem quer começar, para quem aqui está muito jovem, pensando numa carreira, o que eu faço, Selma? Faça letras ou faça pedagogia. Escolha o que você gosta mais e faça a sua graduação em uma dessas áreas se você quer atuar na educação infantil ou fundamental 1 bilíngue.
Ah, Selma, mas eu me identifico mais com adolescentes, com jovens, então não é necessário fazer pedagogia. Pode fazer letras para dar aula de língua ou em língua, ou você pode gostar de ciências, ou você pode gostar de história, geografia, ou matemática, ou artes, ou educação física, ou qualquer outro componente curricular. E aí você faça a licenciatura. Vai lá na sua graduação, faça a licenciatura na área em que você quer atuar e você vai poder trabalhar na educação bilíngue, porque se você atender todos os critérios. Esse é só o primeiro, né, que é a formação inicial, a graduação. É exigido nessa legislação federal uma formação complementar para quem já está na área. Porque hoje não temos ainda, nem no curso de letras, nem no de pedagogia, muito menos nas licenciaturas, disciplinas de bilinguismo, de ensino bilíngue, de biliteracy, nada disso. Isso não se ensina ainda nos cursos de formação inicial. Então, a legislação está dizendo, primeiro, faculdades, se organizem, façam pedagogia para educação bilíngue, façam letras para educação bilíngue. E segundo, quem ainda não entrou nesses cursos, porque eles ainda não existem, faça uma complementação. Essa complementação tem que ser em nível de pós-graduação. Não sei se vocês sabem, a pós-graduação no Brasil, que é depois da graduação, vocês têm, é como se fosse uma escadinha, né? O primeiro degrau da escadinha é a extensão. A extensão é um curso que é de pós-graduação, mas ele é um curso menor, mais curto, geralmente de 120 horas, que é o que a legislação exige. Então, surgiram, a partir da aprovação dessa legislação, alguns cursos de extensão em educação bilíngue. Se vocês já têm a graduação, uma dica é procurar esse curso de extensão. Ou, se você quiser ficar ainda mais especializado, aí você vai para o próximo degrau da sua escadinha, que é o curso de especialização. É um curso já de um pouquinho maior, não tem 120 horas. 120 horas dá mais ou menos 6, 7 meses. Aí um curso de pós-graduação vai ter 2 anos, 1 ano e meio, dependendo da faculdade. E aí ele é um curso de 360 horas. Então ele é um curso maior, mas obviamente você vai aprender mais, porque você vai ter mais tempo para poder estudar, para ler, para se desenvolver. Então vamos lá, formação inicial, graduação. Formação complementar em educação bilíngue, pós-graduação. E uma coisa que é meio óbvio, mas é super importante. Professor de língua tem que falar aquela língua do melhor jeito possível. Ah, Selma, tem que falar como nativo? Quem me conhece sabe que eu não acredito em nativo, né? Nativo é nascido. Todo mundo que nasceu num país é nativo daquele país. Mas nem todo mundo fala a língua proficientemente. Então, essa bobagem de professor nativo, que é uma grande bobagem, já está ultrapassada desde a década de 80, tem um monte de coisa boa escrita sobre isso, isso é bobagem. O que a gente precisa é de um professor proficiente, que quer dizer, ele é capaz de falar aquela língua num nível alto e sofisticado. Então, eu coloquei aqui nesse slide os níveis de conhecimento de língua, né? Esse, provavelmente vocês conhecem, vem do Common European Framework, já são antigos esses níveis. Todas as línguas europeias foram divididas em 6 níveis. Então, vocês têm aí os níveis básicos, A1 e A2, os níveis intermediários, B1 e B2, e os níveis avançados, C1 e C2. Então, na prática, eu pessoalmente, quando eu estou fazendo seleção de profissionais, é claro que o ideal é procurar alguém que tenha o nível C2 ou C1. Mas a legislação, conhecendo a realidade brasileira e a baixa proficiência do brasileiro de modo geral, né, dizem alguns dados que só 5% da população brasileira é proficiente numa segunda língua, que é o inglês, a exigência passou a ser o nível B2, que é esse roxinho que vocês estão vendo aqui, tá? Ele é um nível assim, intermediário para avançado. Então, se você já fala muito bem o inglês, vou usar o inglês de novo como exemplo. Se você fala bem o inglês, se você é fluente, busque uma certificação para comprovar isso, porque isso fortalece o seu currículo. Quando você envia o seu currículo para uma escola, se você tiver essa proficiência, você vai ter um diferencial no processo seletivo em relação a quem não tem essa proficiência. E é legal pra gente também, né? Eu, quando fiz o meu, eu gostei bastante, porque eu não sabia, eu tava morrendo de medo, como todo mundo. E eu fiquei feliz de saber que, sim, eu tenho agora uma validação de que o meu inglês era bom o suficiente, né? Então, isso também ajuda na nossa autoestima. Então, de novo, só para recapitular, formação inicial a nível de graduação, formação de pós-graduação, pelo menos extensão, e proficiência comprovada num nível mínimo de B2, tá bom?
Estou vendo aqui algumas perguntas bem interessantes. Continuem enviando as suas perguntas. Já já a gente vai continuar respondendo. A gente vai continuar falando e vai começar a responder as perguntas. Estou lendo algumas, são ótimas. Por favor, continuem enviando, tá bom? A gente montou, assim, essa preocupação com a questão da proficiência já está na minha cabeça há muito tempo. Por quê? Eu vejo muitas situações de profissionais que querem atuar na área de educação bilíngue e ainda não têm um vocabulário que permita fazer um planejamento, fazer um relatório para ser enviado para a família, fazer uma reunião de pais que às vezes não falam português ou falam pouco português. Então, tem algumas situações profissionais que e às vezes a gente vê excelentes professores que têm um certo nível de inglês, mas que ainda não é suficiente para poder dar conta dessas situações, como escrita de um relatório, por exemplo. E outra questão importante é: vocês são os modelos de língua para os seus alunos. Quanto mais novos eles são, mais eles precisam de um input de qualidade, né, de uma capacidade do professor muito boa. Porque se a gente fala com uma pronúncia, não estou nem falando sotaque, tá? Sotaque todos são bons, todos são bem-vindos, mas pronúncia errada, esse aluno vai aprender. E aí eu dou um exemplo pessoal, e vocês devem ter os seus também. Eu falava chocolate, porque eu aprendi inglês no Brasil, e provavelmente um ou mais professores, que eu não lembro agora, devem ter falado chocolate. Ou eu achei que era assim, por causa da escrita, né? Talvez a minha hipótese fosse que o A era chocolate, né? Mas vocês sabem que está errado. Então, eu precisei de alguém para apontar e falar assim: Selma, em inglês é chocolate, não chocolate. E mais um monte de coisas que a gente fala, porque a gente é falante como segunda língua e a gente vai sempre comparar, né? Mas também por ser falante do inglês como segunda língua, a gente vai ter uma percepção metalinguística mais elevada, porque a gente tem duas para comparar. Então, a questão da língua é super importante. E aí, é uma instituição super reconhecida, que é o São Paulo Open Center, com quem eu tenho uma parceria, topou desenvolver e nós montamos esse curso. Somos 3 professores muito qualificados: a Sandra Rodrigues, que é especialista em Reggio Emilia, o Rafael Bianchi, que é especialista em toda a questão da língua, né? Ele é muito capacitado na área de certificação, conhece os modelos de certificação de Cambridge, e eu, para montar um curso para professores. E aí esse curso está aberto, inclusive começa amanhã a primeira turma, e a ideia é desenvolver a proficiência dos professores. Curso de línguas só para professores. Então ele vai usar os temas que são do nosso interesse e da nossa área para trabalhar toda a língua. Tá? Então essa é uma opção para quem está pensando em desenvolver proficiência, é uma oportunidade. Segundo, alguns cursos, esse aqui é um exemplo, né, um curso da PUC do Paraná, mas ele é 100% online, então tem gente do Brasil todo, ele já tem 4 turmas agora em andamento, e ele é um curso que vem para atender essa exigência de 120 horas de formação na área de educação bilíngue. Eu faço parte, com muito orgulho, desse curso, somos 4 docentes: a Cândida Palma, o André Hedlund, a Karina Aires Fernandes e eu. Então, é um curso que tem tido uma boa procura, um bom feedback dos alunos, totalmente online, 2 noites por semana, também é uma opção, tá? Existem outros cursos excelentes, eu poderia dar várias outras dicas, inclusive eu tenho dado no meu blog e no meu Instagram, então se vocês já seguem, vocês vão ver lá. Agora, para quem não quer ainda se comprometer financeiramente, tem opções para... Então, sim, talvez tenha gente aqui pensando: Selma, tô duro, não tenho dinheiro agora, não quero investir nisso agora, porque está acontecendo alguma questão na minha vida pessoal. Tem coisas gratuitas? Sim, tem coisas incríveis, maravilhosas e gratuitas. Então, esse livro foi disponibilizado por uma escola lá no sul do Brasil, na região de Joinville, que chama Colégio Bonja. Eles fizeram uma pós-graduação em parceria com o Instituto Ivoti, que fica no Rio Grande do Sul. Então, você tem uma instituição no Rio Grande do Sul, instituição de ensino superior, e uma escola de ensino básico em Santa Catarina, fazendo uma parceria, e por 2 anos os professores da escola tiveram gratuitamente um curso de pós-graduação oferecido pela escola. E aí todos puderam fazer essa qualificação muito antes da legislação existir. Eles fizeram a especialização, fizeram seus TCCs em formato de artigo, defenderam nas suas bancas
e os melhores artigos entraram nesse livro, e está disponível gratuitamente. Então, vocês conseguem ler, e são, assim, artigos sobre temas diferentes, desde metodologia, desde a questão de bilinguismo, cérebro bilíngue, temas super bacanas, e está gratuitamente disponível. Quem pagou a produção foi o Colégio Bonja, e eles gentilmente disponibilizaram para poder divulgar mesmo o conhecimento. Então, vocês veem, olha que legal, quem sabe a sua escola não quer fazer uma coisa assim. E outra coisa que já tem algum tempo é um blog que é meu, já tem 12 anos esse blog, ele está agora em reconstrução, talvez alguns já tenham visto, chama Educação Bilíngue no Brasil, ou EBB para os íntimos, e o link está em cima que vocês estão vendo, então vocês podem tanto acessar de vez em quando, como colocar o seu e-mail aqui, aí chega no seu na sua caixa de e-mail, cada postagem. Ó, essa, por exemplo, que eu fiz agora, acho que foi no começo dessa semana, não, semana passada, sobre as escolas públicas para surdos, né? Então, em Santa Catarina, agora, o governo de Santa Catarina está fazendo uma iniciativa bem interessante e fundou 3 escolas públicas gratuitas, Libras Português, para os alunos da rede, como eu acho que é muito bacana a gente divulgar, e educação bilíngue para surdos também. Educação bilíngue, aliás, é um modelo super desenvolvido no Brasil, com gente muito capaz por trás. É legal vocês conhecerem, tá? Eu sei que vários de vocês são apaixonados por Libras, que estudaram na graduação, porque agora a gente já tem isso na graduação, foi um grande avanço. Então, outras matérias, outras notícias, quem tiver mais curiosidade sobre tudo que a gente está falando aqui, dá para olhar lá. E também dá para olhar no Instagram, que está aqui no meio, né? Educação Bilíngue Brasil, no Instagram, o meu Instagram. E eu sempre divulgo coisas lá, tá bom? E só para finalizar, né? Para resumir tudo que a gente falou até aqui e a gente poder conversar sobre as perguntas de vocês, é um apanhado. Lembrando, essa apresentação vai ficar disponível, está gravada, né? Ela está sendo gravada nesse momento. Está sendo transmitida agora ao vivo e vai ficar disponível gravada no canal da Dizal do YouTube. Então, se alguém perdeu ou se alguém quiser rever, é só entrar lá no YouTube e ir na Dizal que vocês vão ter acesso, tá bom? E então, só para summarize, né, resumir, graduação, seja em que área vocês querem trabalhar, é de acordo com a faixa etária que vocês se identificam. Uma pós-graduação, pode ser extensão, pode ser uma especialização. E eu não falei, mas pode também ser um mestrado ou um doutorado na área de educação bilíngue. Formação continuada, que eu penso numa formação continuada mais específica e prática, voltada para cada escola. Porque existem muitos modelos de educação bilíngue e muitas escolas. Então é bacana se a sua escola também investir. Fale com a sua escola, ou se você é gestor, comece a pensar como que, se você cogita a possibilidade de ter escola bilíngue, ou se você já tem, você sabe a importância da formação da sua equipe. A qualidade do ensino da escola é diretamente proporcional à qualidade da formação dos professores. Então, a escola precisa também ajudar a investir nisso. A proficiência linguística, porque não dá para dar aula de uma língua sem falar aquela língua, né? Não dá para dar aula de inglês em português, não funciona. E a experiência, por quê? Porque vocês podem começar a pensar em networking na área de educação bilíngue. É uma área ainda relativamente pequena no Brasil, todo mundo se conhece ou em algum momento acaba se conhecendo, então vocês se aproximarem de pessoas que vocês podem buscar para esclarecer dúvidas, compartilhar angústias, tudo isso é muito importante, tá? Então, é isso que eu tinha para assim, fazer um grande apanhado com vocês, e agora eu gostaria muito de abrir para o diálogo. Eu vou começar a mostrar as perguntas aqui. Espera aí. Então, ó, vamos ver aqui das perguntas. Ó, vou começar a compartilhar aqui com vocês quem mandou as perguntas, não sei se vocês já estão vendo. Então, vamos falar sobre a exigência das provas de proficiência internacionais para os estudantes e para os docentes. Bom, para os docentes é aquilo que eu falei, para atuar em todas as escolas que querem se autodenominar bilíngues, escolas bilíngues, não programas, não escolas de línguas, nada disso, é preciso atingir no mínimo B2, tá? Como a gente comprova o B2? Tem vários exames disponíveis no mercado, um dos mais conhecidos é o Cambridge. O TOEFL existe uma pontuação que faz uma correlação com o Common European Framework. A legislação não diz qual vai ser o exame.
Existem discussões agora, a nível do Conselho Nacional de Educação, sobre até a própria criação de um exame nacional para certificar os professores, mas isso leva anos para acontecer. Então, se vocês estão preocupados, eu realmente recomendo que vocês procurem os exames que já existem, escolham o que vocês se identificam mais. Para os alunos, existem alguns benchmarks, né, alguns marcos. Então, a expectativa é que os seus alunos atinjam pelo menos 80% dos alunos atinjam o nível B1 ao final do ensino médio. O que não é nenhum absurdo e não é uma ambição desproporcionada. Eu tenho visto alunos chegarem muito mais longe nessas escolas bilíngues, porque pensa, eles ficaram anos aprendendo em segunda língua. Então, eles se tornam muito capazes de operar naquela língua, e isso para eles é tranquilo. Já tive alunos que chegam no C1 e até no C2, é que aí já são as exceções. Mas B1, para um aluno, é muito tranquilo, tá? E B2 também é super possível, só que a legislação está sendo conservadora nessa exigência. Quem já é formado, olha que pergunta legal, quem já é formado em outra área? Qual o caminho para entrar na área? Vitor, depende, Vitor, qual é a sua formação inicial? Se a sua formação inicial é em alguma área relacionada à educação, eu recomendo que você procure uma graduação, uma licenciatura para graduados. Existem várias no mercado, algumas até online, você acha facilmente, muitas, inclusive, com custo bem acessível. Então, imagine, eu não sei qual é a sua primeira formação. Se for alguma área que tem alguma correlação com a educação, possivelmente um ano e meio, você consegue uma segunda licenciatura ou uma segunda graduação, tá? Então, é o caminho mais fácil. Para quem está começando, realmente eu recomendo fazer o curso de 4 anos. É claro que a gente sabe que dá mais tempo de você refletir, de você se reconstruir. Mas para quem já tem experiência na área e já tem uma primeira formação, busquem uma segunda graduação curta, de um ano e meio, para te capacitar para poder atuar nessa área, tá? Agora uma outra pergunta da Ana Carolina. Sou pedagoga e tenho especialização em língua inglesa. Ainda assim, preciso em especialização em educação bilíngue? Ana, eu não sei se eu tenho essa resposta. Eu acho que depende da sua especialização, onde você fez, qual é o conteúdo do seu curso. Você estudou componentes relacionados a bilinguismo, educação bilíngue, metodologias de ensino para educação bilíngue, porque toda pós-graduação tem um histórico, e no seu histórico dá uma olhadinha lá quais são as disciplinas que você teve. Se você teve disciplinas relacionadas à educação bilíngue, é muito provável que você consiga, apresentando esse histórico escolar, para a diretoria de ensino na sua escola ter isso validado. Agora, se você só estudou ensino de língua, língua como target, aí não é a mesma coisa, né? Uma outra metodologia bem diferente, e aí eu suponho que não seria aceita. A Maria Carolina está perguntando: posso ser formada em ciências biológicas, fazer pós-graduação em ensino de língua inglesa e dar aula de inglês em escola? Olha, esse é um profissional que todas as escolas procuram. Um profissional que tenha uma licenciatura em uma das áreas, matemática, ciências, história, geografia, artes, música, educação física, e também tem uma entrada na educação bilíngue e também é proficiente em língua, né? Então, me parece que você tem um perfil já bem próximo do que é esperado. Talvez, de novo, a mesma dica que eu dei agora há pouco, dá uma olhada se no seu histórico escolar, lá nessa pós-graduação de ensino de língua, ensino da língua inglesa, tem disciplinas específicas sobre educação bilíngue, tá? Dá uma olhadinha nisso para você ter certeza de que isso vai ser aceito. Pode repetir sobre professor proficiente? Vamos lá. Primeiro nível, você começa a aprender uma língua, primeiro você vai se tornar fluente naquela língua, que é você saber se comunicar em situações do dia a dia. Você vai conseguir, sei lá, ir num restaurante, fazer um check-in no aeroporto e navegar em situações familiares naquela língua. Só que a proficiência linguística, pensa, por exemplo, no Brasil, todo mundo é fluente em português, mas nem todo mundo atinge os níveis mais sofisticados de uso e de análise da língua. Então, nem todos podem chegar num nível assim, C2, por exemplo, mesmo na sua língua materna, assim como o inglês. A gente sabe que muitas pessoas que nascem e crescem em países que falam inglês não passariam no exame de Cambridge. Então, a proficiência linguística é muito importante, porque o professor é o modelo para o aluno. Quanto melhor a sua língua,
melhor o seu aluno vai aprender e melhor vai ser a língua dele, tá? E a exigência da legislação nacional tem sido B2, né? Que é aquele nível, assim, pensando nos 6 níveis do Common European Framework, A1, A2, B1, B2, C1, C2. É mais ou menos o meio, um meio para cima, tá? Ok. Algumas pessoas estão perguntando onde acha esse livro gratuito. Esse livro vocês acham no meu Instagram, se vocês seguirem, que é Educação Bilíngue Brasil. Aliás, a Jussária já me segue no Instagram, acabei de reparar. Vai lá no Linktree, né? Então, no perfil de todo mundo no Instagram, a gente coloca um link. Lá no link já está o livro. Ou pelo blog, que é o Educação Bilíngue Brasil, também disponibilizei por lá, tá? O jeito mais difícil é colocar o nome do livro no Google, vocês também vão achar o site da editora para baixar o livro em PDF, tá bom? Olha que pergunta bacana da Michelle. IELTS também entra na categoria para proficiência? Entra sim. Inclusive, Michelle, a minha proficiência, o meu exame de proficiência é o IELTS. Eu precisei quando eu fui estudar fora do Brasil, né? Eu fiz uma pós-graduação fora. E quando você faz uma pós fora, você precisa apresentar, dependendo de onde você vai, essa proficiência. E como eu estava indo para a Inglaterra, lá o IELTS é mais aceito. Então, sim. Todos esses exames oficiais, gente, eles têm correlação. Depois, se vocês quiserem, me mandem um e-mail, eu explico caso a caso para vocês. O meu e-mail é fácil de memorizar. É Selma Moura, que é meu nome, @educaçãobilingue.com. Eu não coloquei aqui, mas é o mesmo do blog, tá? Inclusive é um e-mail associado ao blog. Lá no blog também tem, se vocês quiserem, tá? Então, IELTS é ótimo. Inclusive, eu gosto muito também do formato deles. Tem uma pergunta semelhante. O exame Michigan cai em qual, em que classificação da Akemi Nakashima? Eu não sei dizer, eu nunca trabalhei com o exame Michigan e eu também nunca fiz esse exame, mas eu te garanto que todos os exames oficiais, eles têm a mesma correlação com o Common European Framework. Então, se você me mandar um e-mail, eu consigo pesquisar, eu peço ajuda aos universitários, tenho amigos excelentes que poderiam saber responder a sua pergunta assim muito facilmente, tá bom? Haverá aulas de inglês ou língua inglesa também, como as que já ministramos, além do ensino por meio do inglês? A Maria Inês. Eu não tenho certeza se ela está perguntando isso em relação ao curso que eu mencionei. Então, aula de inglês. Se for no curso que eu mencionei, o curso de proficiência linguística para professores, sim. A gente está adotando a metodologia, assim, inspirado, tá? Não é um Clio muito Clio ainda, mas inspirados na metodologia Clio, que você faz o ensino integrado Content and Language Integrated Learning, né? O ensino integrado de língua e conteúdo. Então, sim, vai ter momentos de reflexão sobre língua, com gramática, vocabulário, pronúncia, e também vai ter momentos mais sobre para que se usa a língua e como ela é usada, o que é mais usual na língua. Se for sobre o curso, se for sobre a legislação, se for sobre o ensino nas escolas, depois, se vocês lerem a legislação, que eu também divulguei lá no blog, vocês vão ver que ela fala de vários modelos. Fala de escola bilíngue, fala de programa bilíngue e fala, olha que fala de escola internacional e fala de escola com língua adicional em carga horária estendida, que também é muito legal, tá? Então, se você não quer ou não, a sua escola não quer virar bilíngue, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu sempre digo, eu não estudei em escola bilíngue. Aliás, a grande maioria de nós aqui não estudou em escola bilíngue e é bilíngue. Então, não é absolutamente necessário estudar numa escola bilíngue para ser bilíngue. Tá? Aliás, isso é legal de eu falar. A experiência é diferente. Eu comecei a aprender inglês com 11 anos. Então, eu aprendi, falo bem, sou proficiente, tudo mais. Mas por que eu não comecei lá na primeira infância? Tem algumas coisas que meus filhos fazem e que eu nunca vou ser capaz de fazer. Por exemplo, matemática e inglês. Não rola para mim. Não sei para vocês, mas para mim, sempre que eu tenho uma conta, vai ser em português, porque eu não exercitei isso, essa habilidade na minha escola, quando eu aprendi matemática, não era em inglês. Então, seria capaz? Provavelmente, mas não tive a oportunidade. Então, a educação bilíngue ela vai desenvolver mais do que o conhecimento de língua, é você operar na língua em níveis cognitivos mais profundos, mais sofisticados. Então, sim, tem grandes vantagens, tá? Essa também é uma pergunta interessante, Gabriela.
Ela está perguntando se o certificado CELTA tem relevância na contratação de professor bilíngue. Relativamente. Quem atua na área sabe que o CELTA é um curso que leva um certificado super difícil, highly demanding, e muito útil para quem ensina língua, né? Então, ele não é específico para educação bilíngue, ele é específico para ensinar língua como língua. E é excelente, acho que é assim, fantástico. Se vocês têm ou pensam em ter, não desistam, façam sim. Mas, geralmente, na minha experiência nas escolas bilíngues e até na escola internacional em que eu atuo, é, não é muito solicitado. Até, primeiro, porque é raro. E segundo, porque ele não é específico para educação bilíngue. Ele não tem no programa do curso você ensinar ciências em inglês, matemática em inglês, artes em inglês. Então, excelente. Se vocês tenham, fantástico. Acho que é sempre um plus. Mas não é específico, tá? Olha que pergunta muito provocativa, olha que bacana. Como avaliar o aluno no ensino bilíngue em escolas em que exigem que 80% das questões sejam questões de vestibular? Bom, se eu entendi bem a pergunta, tem um descompasso aí, né? Uma coisa é o inglês pedido no vestibular, que é o inglês como língua, inglês como EFL, que a gente chama, né? English as a Foreign Language, como língua estrangeira. E isso não tem muito a ver com educação bilíngue. Mas, infelizmente, é muito comum a gente ainda ver as fronteiras muito borradas. Então, por isso que eu falo, a formação é essencial e a gestão, gente. Não adianta a gente ter os professores todos com pós-graduação se a gestão também não está na mesma linha de trabalho, também não vai buscar, porque aí fica um descompasso. Então, se vocês que estão aqui nos ouvindo hoje tiverem alguma entrada na gestão, atuam na gestão, vocês sabem, né? A formação do gestor e a formação dos professores tem que estar alinhada, senão vira um descompasso muito grande, que é o que parece que está acontecendo aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre a coordenação para as escolas bilíngues. Então, Jonathan, funciona assim. Se você atua numa escola bilíngue, vamos pensar no modelo de escola regular. Você trabalha numa escola que não é bilíngue, uma escola regular, que é uma escola mainstream, né? Como a gente sempre teve. Geralmente, a coordenação é um professor mais experiente, com perfil de liderança, com uma formação interessante e que acaba sendo o responsável pela condução e pela formação da equipe que vai ensinar a criança. Na escola bilíngue não é diferente. Então, quem é o coordenador ou a coordenadora da escola bilíngue? É um educador mais experiente, com bastante formação e que tem perfil de liderança para conduzir o grupo de professores na direção que a escola precisa caminhar. E até para pensar estrategicamente, decidir junto com a liderança da escola, né, junto com a direção, qual é esse caminho. Então, como que a gente faz essa coordenação? Acho que sim, tem alguma coisa que é o tempo de vida e o tempo de experiência. Existem alguns cursos de gestão especificamente, o São Paulo Open Center, inclusive, tem uma parceria com uma faculdade para oferecer uma pós para gestores de escolas bilíngues. Então, se é o caso de vocês, acho que é legal procurar um pouquinho mais desse curso. Jacane Cavalcante, existe um limite de idade para especialização em educação bilíngue? Tenho 42 anos, ainda estou na graduação de letras. Jacane, não tem, vem amiga, eu sou mais velha que você, fica tranquila, é apaixonada, não faz mal, parabéns porque você está buscando, nunca desistam. Olha, eu sempre digo, a nossa geração vai viver no mínimo até 80, 90 anos, se Deus quiser, com qualidade de vida. Então, você não está nem na metade, fica tranquila, está começando a vida, aí eu também sinto que eu estou começando, então, venha, não tem limite de idade, it's always time, tá? Professor graduado em letras, língua portuguesa, com proficiência B2, inglês e pós-graduação em educação bilíngue, poderá ministrar aulas em língua inglesa ou apenas nas disciplinas de língua portuguesa? Davi, eu ousaria dizer que pode sim, tá? Por quê? No Brasil, funciona assim. Na legislação, tudo que não é proibido é permitido. E na legislação fala graduação em letras. Não fala em quais habilitações. E se você tem uma proficiência B2, que atende um outro requisito, e a pós-graduação, você já tem os 3 requisitos completos, né? Então, eu não vejo problema nenhum. Na verdade, parece um profissional bem interessante. Agora, na mesma linha, a Helena,
Pergunta: sou C1, pedagoga, formada em letras, ó, 2 graduações, bacana. Estou apta para lecionar em escolas bilíngues? Se você considerar a legislação, Helena, teria que pensar num curso a nível de pós-graduação, que pode ser aqueles 4, né? Pode ser extensão, pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Um desses 4 seria o meu conselho para você agora, para você se tornar um profissional mais completa. Mas tem, sim, um perfil super legal. C1, ótimo, fantástico. Ah, essa é interessante, ó. Certificado TKT da São Paulo Open Center pode ajudar a eliminar algumas matérias no curso de pós-graduação de educação bilíngue? Não pode, Áurea. Sabe por quê? Embora o TKT seja fantástico, vamos pensar, Áurea, você trabalha numa faculdade, você cria um curso de pós-graduação e você tem que submeter a aprovação do colegiado da faculdade, que ultimately vai levar isso para o Ministério da Educação. Então você tem que ter uma grade curricular com as ementas das disciplinas e cada um dos componentes curriculares e os conteúdos e os professores, toda aquela organização burocrática que a gente sabe que tem que ter. Quando você tenta fazer essa parceria e puxar um outro curso, como eletivo, como opcional, porque o TKT aí, nesse caso, só entraria se fosse, por exemplo, se você tem, sei lá, das 120 horas, 10 horas são eletivas, e aí tem X opções de escolha. Teria que ser feita essa parceria. Até onde eu sei, ainda não existe essa parceria feita. E aí teria que ser prestado contas às instâncias superiores. Aliás, é um aviso para todo mundo que está aqui. Quem está pensando em fazer um curso de pós-graduação, dá uma olhadinha se a sua faculdade que você está buscando tem reconhecimento no MEC, tá? Lá no site do MEC, vocês entram no ensino superior e vocês conseguem consultar. Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu já recebi currículos e que depois eu solicito a documentação e eu já descobri que a pessoa entrega um certificado de uma faculdade que não existe. Isso acontece, tá, gente? Então, quem está na gestão de escola, cuidado com isso. E quem está procurando uma pós, gente, veja um credenciamento da faculdade. A gente sabe que tem algumas faculdades que acabam perdendo o seu credenciamento porque não atingem os critérios. Todo mundo tem que prestar contas a alguém, né? Todo mundo, as faculdades também. Então, procurem as faculdades com qualidade para você não perder seu tempo, seu dinheiro e depois descobrir que aquilo não era válido, tá? Ó, essa também é super... Vocês só estão mandando perguntas legais, gente. Muito bom. Quem estudou em escola de intercâmbio e tem certificado da escola, esse certificado vale como teste de proficiência? Fábio, não vale. Eu estudei em escola de língua. Eu comecei, como eu disse, aos 11, fui até os 17, 6 anos. Quando eu saí, eu era uma adolescente de 17 anos. Ganhei o certificado, eu fiz todos os níveis da escola. E eu achava que aquele certificado era muito legal, todo mundo ficou orgulhoso, eu, minha mãe, a família toda. Não valia nada, não vale. Então, é legal você ter esse certificado? É muito legal para você saber o que você fez, mas ele não certifica a sua proficiência. Então, a única coisa que certifica é um exame de proficiência de uma dessas instituições que a gente já mencionou, tá bom? Mas não desista, vá atrás, porque você vai conseguir certificar, tá bom? A Cláudia está dizendo, falta realmente muita formação específica para que quem tem interesse de fato saiba como ocorre o aprendizado bilíngue. A neuroaprendizagem é necessária na base do entendimento disso tudo junto com o bilinguismo. Pois é, existem muitas pesquisas bem interessantes que dizem que você aprender uma outra língua, em qualquer idade, tá? É muito benéfico para o seu cérebro. E até na vida adulta, quem aprende outra língua pode até atrasar em 5 anos se vocês tiverem o azar de ter Alzheimer. Por exemplo, se eu tiver que ter Alzheimer mais para frente na vida, eu ganho 5 anos de bônus aí para começar a ter os sintomas, porque eu sou bilíngue, né? Isso é só um exemplo. Existem muitas vantagens da educação bilíngue, né? Você consegue repensar todas as línguas, as relações, tem mais flexibilidade cerebral. E sim, é mais legal se você começa mais cedo. Mas se começa mais tarde também não tem problema nenhum, acho que é sempre válido, tá? Deixa eu ver. Tá. Qual mestrado mais se aproxima do bilinguismo? Linguística aplicada? Minha xará, eu acho que você quer dizer qual mestrado mais se aproxima da educação bilíngue, né? Então eu vou considerar que seja isso. Linguística aplicada? Sim. Eu acredito que seja linguística aplicada, mas tem que olhar em cada faculdade. Algumas faculdades têm áreas de concentração
sobre ensino de segunda língua. Quando vocês olharem, dica para vocês, tem uma diferença de língua estrangeira, língua adicional, segunda língua. Procurem segunda língua, second language acquisition ou segunda língua. Isso é mais interessante. Segunda língua é muito mais uma segunda língua que você aprende junto com a sua primeira. Não é uma língua estrangeira, estranho, do outro, de fora de você, né? Deixa eu ver se tem aqui. Qual o melhor curso de pós-graduação de educação bilíngue EAD? Ai, que pergunta difícil, Andréia. É difícil, eu não sei, eu não conheço todos, tá? Eu só posso falar dos que eu conheço. E assim, como a gente diz qual é o melhor? Quem vai colocar um do lado do outro, comparar e dizer qual é o melhor? Eu recomendo aquela velha fórmula: olhe a credibilidade da instituição. Hoje em dia a gente tem muitas faculdades excelentes e também tem muitas faculdades que não são. Então, olha quem são os professores, gente, cuidado. Tem gente que contrata ator para dar aula na faculdade. Nada contra o ator, mas às vezes ele não tem formação na área que ele vai te ensinar. Imagina um ator dizendo o que você tem que fazer em sala de aula, exceto se ele for falar de linguagem corporal, de arte, de drama, que eu acho fantástico. Se ele falar isso, eu vou querer aprender. Mas se ele for te ensinar a dar aula de língua, se ele não tiver uma formação, vai ser um problema. Então, olha quem são os docentes, olha quem é a faculdade, e aí vocês podem, por si mesmos, avaliarem qual é a melhor, tá? Essa é ótima pergunta, gente. Ana Paula, vou responder agora porque essa não veio ainda hoje, tá? Então não vai ser em outra oportunidade, vai ser agora. Opções de mestrado no Brasil ou exterior, viabilidade, caminho das pedras. Vamos lá. Mestrado é sempre bom. Todo mundo deveria fazer mestrado. O mestrado, quando eu fiz, abriu os meus olhos. Eu era professora, eu tinha alguns desconfortos na minha prática, as escolas falavam, faz isso, aquilo. Por quê? Eu perguntava. Porque eu mandei. Isso não funciona para mim, porque eu sou super xereta, curiosa. Então, porque eu mandei não era suficiente, eu queria entender o que estava por trás. E aí, quando eu fui buscar o meu mestrado, eu comecei a ler muito, era esse tema de pesquisa, e aí eu fui aprendendo, e aí até, inclusive, nasceu o blog. Na época eu aprendia, e tudo que eu queria compartilhar eu ponho no blog, porque no Brasil tinha muito pouco ainda. E isso foi em 2009, né? Então faz 12 anos. Então, por onde começar? Primeiro, procure uma faculdade pública ou privada que tem renome e que tenha um bom curso de mestrado, leia as áreas de concentração e procure segunda língua, educação bilíngue, plurilingue, qualquer coisa nessa área. Procure se a faculdade oferece. Eu conheço várias que oferecem, tá? Segundo, faça um projeto de pesquisa, que faz parte da seleção, é obrigatório, dizendo o que você quer estudar. Tem muitos temas que vocês devem ter conflitos, assim, eu quero saber mais sobre aquilo. Esse é o melhor tema para o mestrado, aquilo que te incomoda, aquilo que dói, aquilo que é difícil na sua prática. Monte seu projeto, leia bastante. Leva 6 meses a um ano para montar um projeto, gente. E aí, assim, pensa, não sei se você já tem feito essa pesquisa. Se tiver, vai atrás em 2021, ou vai atrás para ver como é o processo e aprender. Mas tem tempo agora, de repente, para o final do ano, vocês montarem um projeto bacana e buscarem um mestrado numa boa faculdade, pública ou privada, tem opções nos dois lados, tá? Fora do Brasil também tem. Aí, eu não sei a sua realidade, se é fácil para você morar fora, como você vai se manter durante esse período. Geralmente é pago em dólar ou libra, ou outra moeda, euro, que seja, uma moeda que hoje o câmbio não está muito favorável. E o mais difícil, tem que convalidar no Brasil, tá? Então é importante, se você está pensando em fazer um mestrado no exterior, saiba que quando você chegar lá, depois de tudo concluído com seu diploma de mestrado, leve para uma universidade convalidar. Geralmente as públicas convalidam. E é um processo que pode demorar até 2 anos se você conseguir essa convalidação, tá? Para o trabalho, não é necessário, mas se você quiser usar o mestrado para entrar no doutorado, vai ser, tá? Então, fica a dica, pensar, mas faz. Assim, aprender é sempre bom, não atrapalha, não ocupa lugar, nada disso, tá? Eu tô aqui hesitando porque eu tô lendo as perguntas também. Extensões fora, deixa eu publicar. Extensões feitas fora do país também são válidas? Jéssica, para esse caso específico da legislação, acredito que não, tá? Não sei. Aí eu acho que vai ter que esperar, porque quando a lei é publicada, depois como é que a gente sabe que as escolas estão seguindo, né? Sai a lei,
vai para os estados têm a diretoria de ensino. A sua escola, se é uma escola básica, né, escola que oferece educação infantil, fundamental ou médio, ou todos, tem uma supervisão. Então, tem uma supervisora de ensino, que é lá da diretoria de ensino, que visita a escola e analisa o currículo dos professores, se está atendendo à legislação ou não. E é ela que vai dizer. E ela vai usar alguns critérios que vai estar na lei. Então, como a lei não está publicada, é difícil dizer. Pode ser que sim, mas não tem como saber ainda, tá? Bruno, qual a frequência alta, baixa de bilíngues leitores, mas que não são bilíngues falantes? Ih, Bruno, tem muitos. Até nas escolas públicas mais simples, em que a gente pensa que os jovens não têm acesso ao inglês, eles têm. Porque o Google é inglês, Facebook é inglês, Instagram é inglês, mas todo o resto. Minecraft, eles jogam videogame, a regra do jogo está em inglês, e eles têm que passar as fases. Então, eu conheço muitos jovens, até assim, de situações de bastante vulnerabilidade social, que leem tudo, entendem uma boa parte e não conseguem falar. Ou quando tentam ler, eles vão ler com som do português, né? E aí, se a gente pensar, alguns pesquisadores chamam esses jovens de bilíngues emergentes, né? São os bilíngues que estão começando a ser bilíngues e que precisam desenvolver outras habilidades. Mas eu já vi médico assim. Você vê uma pessoa que tem muitos anos de estudo, que consegue interpretar, porque ele leu artigos científicos, ele consegue entender aquilo no nível muito sofisticado para a leitura, mas às vezes ele não escreve e dificilmente ele fala. Tá? Então, isso é super comum, vejo muitos. Eu diria que é super alta essa frequência. Legal? Então, gente, como a gente infelizmente passou do tempo, deixa eu ver se tem alguma pergunta que ainda está diferente. Tem gente perguntando duas coisas. Primeiro, repetir o meu e-mail, selmamoura@educaçãobilingue.com. Ou dá uma olhada, clica no blog que vocês me acham no blog também, ou põe meu nome no Google que vocês acham também algumas coisas, vocês vão ver todos os segredos ocultos da minha vida. E a outra pergunta, peraí, eu não publiquei essa, né? O curso da São Paulo Open Center de Language Development será totalmente online ou híbrido? Bom, será totalmente online, mas síncrono, né? Tem aulas síncronas e atividades assíncronas. Síncrona é isso que a gente está fazendo aqui, vocês já sabem isso a essa altura, tá? Não é aula gravada, tem algumas coisas gravadas, mas tem essas interações como a gente está fazendo aqui, porque realmente eu acho super importante, tá? Esse diálogo. E híbrido seria no sentido de ter parte presencial? Não tem parte presencial, porque tem gente do Brasil todo. Mas é importante que vocês saibam que no final desse curso tem o exame de proficiência, que será no caso de Cambridge, porque eles são centro aplicador de Cambridge, e aí tem que vir para São Paulo para fazer. Mas isso é daqui a 1 ano e meio, e aí a gente está montando um esquema super legal de fazer meio turismo pedagógico aqui na cidade. Então, quem está fora da cidade está pensando nessa possibilidade, acho que é bacana. Tá bom? Gente, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, Educação Bilíngue Brasil. Me sigam lá no blog, bota o seu e-mail, que aí tudo chega direto, vocês não têm que ficar procurando. Eu agradeço a atenção de vocês. Contem para o seu pessoal, para os seus amigos, que está gravado lá no canal da Gisal, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, se cuidem e um ótimo final de semana. Bye, bye.